Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui e apresentar o programa A Hora da Esperança, que é oferecido pela primeira igreja presbiteriana de Badibacite, com o objetivo de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês aqui. Isso aqui é parte do nosso culto que nós prestamos ao Senhor ali na nossa igreja. Nós temos esse culto aqui transmitido aqui pela rádio, pelo Instagram. E também nós temos o nosso culto presencial ali na igreja às 19h30. Então, eu queria compartilhar com vocês nessa noite, continuando aqui na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Servos, sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. Por isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, isso mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir dos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis descarregados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, e te damos graças por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, termos acesso a esses meios de transmissão, Deus, para compartilharmos a Tua palavra. É a Tua palavra que é viva e eficaz. É a Tua palavra que vai permanecer, Deus. Todas as outras coisas vão passar. A Tua palavra permanece. E nós estamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Abençoe o compartilhar dessa palavra, que Teu Espírito Santo possa alcançar os corações que o Senhor quer alcançar, trabalhar e visitar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa caminhada aqui, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós estamos expondo. No domingo passado, nós fizemos uma pausa por questão do Dia dos Pais. E a mensagem do domingo passado foi encaminhada direcionada para a questão dos pais. Não que nós não tiramos naquele domingo lições preciosas para as nossas vidas, todos aqueles que estavam nos ouvindo. Mas agora eu retomei a nossa caminhada. Nós estamos expondo na nossa igreja a carta de Pedro. E nós sempre fazemos isso. Nós sempre caminhamos expondo um livro das Escrituras ali na igreja. É uma maneira de nós lermos a palavra de Deus e não pular assunto, não escolher assuntos. Às vezes nós nos deparamos com alguns assuntos difíceis e nós falamos sobre esse assunto. Então, o objetivo é expor as Escrituras versículo por versículo, tá? Então, nós estamos caminhando aqui no domingo retrasado, nós falamos do versículo 18 até o versículo 20. O Pedro, ele dá uma palavra direcionada para os servos, para os escravos que viviam naquela região e trabalhavam para o Império Romano. E alguns deles tinham senhores justos, bons, amáveis, e tratavam muito bem. E ele fala
e outros tinham alguns senhores desonestos. Ele fala a respeito de açoites, de disciplina que esses escravos poderiam receber, e se eles recebessem porque eles tinham feito uma coisa errada, tudo bem, eles estavam pagando pelos erros que eles tinham cometido. Mas eles poderiam passar por dificuldades, sofrerem açoites dos seus senhores desonestos, cruéis, sem terem feito nada de errado. E quando isso acontecia, e eles conseguiam, mesmo passando por essas dificuldades injustas, louvar, adorar e cultuar o Senhor, isso era louvável a Deus. Então ele trabalha. E aí, ele embasa essa argumentação dele para que as pessoas, naquele contexto, passassem por essas situações, passassem calados, mas ele dá o exemplo de Jesus Cristo, do versículo 21 e versículo 23, principalmente nós lemos até o 25, mas do versículo 1 ao 23, 21, 22 e 23, fala que eles devem seguir o exemplo de Jesus Cristo, que passou por uma situação muito semelhante. E quando ele usa essa palavra escravo, açoites, era uma linguagem bem conhecida. E quando ele usa isso para Jesus Cristo, eles sabiam muito bem do que é que Pedro estava falando, porque muitos deles viviam essa realidade. Ou seja, nós vamos passar por as lutas nas nossas vidas, nós vamos passar por dificuldades. Dificilmente eu conheço uma pessoa, eu não me lembro até agora, por mais temente a Deus que tenha sido, por mais reta e íntegra diante do Senhor que tenha sido, que não tenha passado por uma dificuldade ou por uma luta ou por uma tribulação em qualquer momento da sua vida, independente da área que seja. Quase todas as pessoas que eu conheço já passaram por algumas situações difíceis. E a palavra, às vezes, usada para tribulação ali nas Escrituras é esmagamento. Ou seja, as pessoas parece que em determinadas situações estão sendo esmagadas, passando por situações que nem imaginavam passar. Então, via de regra, nós nos deparamos com pessoas que passam por essas lutas. E nós percebemos nessa caminhada que nós encontramos pessoas que passam pelas dificuldades, louvando, adorando, cultuando ao Senhor sem desespero nenhum, mas nós também nos deparamos com pessoas que passam, mas passam de maneira complicada, difícil, murmurando, reclamando, não aceitando. E algumas até são ensinadas a não aceitarem as situações difíceis, a não aceitarem as enfermidades, a não aceitarem as tribulações, porque se isso vier a acontecer, alguns dizem, na vida de um homem, de uma mulher que serve ao Senhor, é motivo de estar pecando ou errando em alguma área. E as Escrituras não dizem isso. Isso é um ensino puramente humano. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para a gente ter bom ânimo, que a gente passaria por elas. E aí nós nos deparamos com o exemplo dos amigos de Jó, quando Jó estava passando por aquela calamidade toda, perdeu tudo que se pudesse imaginar, família, bens, e agora está até perdendo a questão da saúde, com alguns ferimentos. Os amigos sentam do lado dele, ficam do lado dele um tempão. Quando eles não acham uma justificativa, eles falam assim para ele: você deve ter feito alguma coisa errada contra Deus. Você está passando por essa situação que você está passando. Então, geralmente, nós achamos que fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa para o Senhor quando passamos por lutas. E quando ele começa a expor seguindo o exemplo de Jesus Cristo, ele dá o exemplo da maneira como que Jesus viveu, caminhou e passou por essas situações. Do versículo 21 ao versículo 23 ele fala: Jesus sofreu. Ele sofreu. E nesse discurso que o apóstolo Pedro começa a falar para os seus leitores aqui, Pedro muda o rumo da sua discussão ao mencionar o sofrimento de Cristo. Ele está falando para os escravos, para aquelas pessoas que passavam e que viviam ali e sofriam injustiças. E ele muda agora para o sofrimento de Cristo. E é o desejo dele, do apóstolo Pedro, que os que estão sofrendo injustamente olhem para Jesus, de onde o cristão recebe novas forças para o corpo e para a alma para seguir a caminhada. Então, o que o apóstolo Pedro está olhando para
para aquele povo, para aquele auditório dele ali que recebeu, que estava lendo essa carta: olha, vocês não podem tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo se vocês estão passando por dificuldades e sofrendo. Não tire os olhos do Senhor Jesus Cristo. E nós também aqui, lendo essa carta, nós podemos tirar essa lição para as nossas vidas. Nós não podemos, nós não devemos tirar os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sofremos. E às vezes o sofrimento vem da onde nós menos esperamos. As coisas estão caminhando a mil maravilhas. Tudo bem. De repente uma coisa emperra. Uma coisa não vai bem. O prejuízo vem, a dificuldade vem, a luta vem. A escassez pode vir. Se você tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo e colocar os olhos em tudo isso que você está passando ou vivendo, você vai se desesperar grandemente. Mas se mesmo em meio a isso, você conservar o seu coração perto, adorando, louvando, cultuando o Senhor e correndo atrás, porque quando nós falamos isso, eu não estou dizendo para você viver uma vida acomodada, de braços cruzados e pernas para cima. Você ficar atento, porque nesses momentos difíceis, de calamidade, o Senhor fala de várias formas, de várias maneiras, e ministra no nosso coração e ministra na nossa alma. Então nós precisamos continuar olhando para o nosso Senhor. E ao olhar para Jesus, o cristão, ou aquele que teme ao Senhor, experimenta uma atitude transformada e uma disposição renovada diante dessas situações. Pedro diz aos seus leitores que eles foram chamados por Deus para a situação na qual têm que suportar o sofrimento. Vocês foram chamados. E olha, é mais ou menos aquela ideia de quando Jesus Cristo encontra com Paulo e transforma a vida dele. Eu vou mostrar, vou ensinar para Paulo o que importa sofrer pelo meu nome. Olha bem o propósito da chamada de Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. Então, se hoje eu estou falando para uma pessoa que está me ouvindo, eu não sei onde ela está me ouvindo, aqui pelo aplicativo a gente consegue perceber as pessoas que estão conosco, mas pela rádio eu não sei quem está me ouvindo. Se você é uma daquelas pessoas que ouviu de alguém que estava numa igreja, dizendo assim, ó, vem para Jesus Cristo que todos os seus problemas serão resolvidos. Você não vai ficar mais enfermo, você não vai ter mais problema financeiro, você não vai ter mais problema emocional, você não vai ter mais problema conjugal, você não vai ter mais problema nenhum com o filho. Se você vier para Jesus Cristo, a sua vida será transformada. E a pessoa vai crer nessa palavra e vai caminhar com Jesus Cristo. Aí quando ele começa a ler as Escrituras, ele começa a perceber que Jesus Cristo não engana ninguém nessa caminhada. E quando ele chama um dos homens mais usados por ele no decorrer da história, que é o apóstolo Paulo, ele fala para ele, eu vou te chamar, você vai caminhar comigo agora. Você vai deixar todo esse status político, essa liderança sua que você tem, todo esse conforto que você tem, toda essa posição social que você tem, eu quero que você caminhe comigo, mas comigo você vai aprender o que é sofrimento. Imagina você fazer uma proposta para uma pessoa caminhar com Jesus Cristo. Você que está me ouvindo, eu quero falar para você, você está vivendo essa vida sua confortável, boa aí, mas só que a sua alma está perdida, sua alma está perecendo. Eu queria dizer para você que Jesus Cristo está te chamando agora para caminhar com Ele. O Espírito Santo sela essa palavra no seu coração. E aí eu falo assim, olha, mas só que a caminhada com Jesus Cristo, você vai passar por sofrimentos. Você vai ter momentos maravilhosos, você vai ter momentos de louvor, adoração, culto, refrigério da alma, mas você vai sofrer. E caminhar com Jesus significa sofrimento. É muito provável que se essa pessoa ouviu isso simplesmente com os ouvidos humanos, ela fala, não, então vamos parar por aí, porque eu não tenho estrutura para isso, não, eu não quero. Mas se verdadeiramente for o Senhor estiver chamando essa pessoa, o Espírito Santo selando esse convite, essa convocação no coração dessa pessoa, a pessoa vai. A pessoa caminha, porque ela sabe que no sofrimento ela está com Jesus Cristo, na vitória ela está com Jesus Cristo, em qualquer momento e na eternidade ela vai permanecer com o Senhor Jesus Cristo. Isso aí é só para uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro fala para essas pessoas, compartilhem com essas pessoas, que Deus chamou essas pessoas. Chamou para elas passarem por injustiça, mas mesmo passando por injustiça, o Senhor sabia que elas passariam por injustiça, mas o Senhor estaria
com elas. Elas não seriam abandonadas, elas não seriam esquecidas naquela peregrinação que eles estavam de um lado por outro por aquela região quando essa carta chegou às mãos deles. E aí, eu posso te fazer uma pergunta. Por que Deus nos chama para passar pelo sofrimento? Por que Deus nos chama para passarmos pelo sofrimento? Pedro responde: Cristo sofreu por vocês, deixando um exemplo para vocês, que devem seguir os seus passos. Jesus disse aos seus discípulos que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se ele sofreu, uma hora ou outra o sofrimento vai vir sobre as nossas vidas. E aqueles que já passaram por algum tipo de sofrimento sabem do que eu estou falando. Mas se estão me ouvindo é porque perseveraram e passaram por cima do sofrimento. Em outro lugar, ele diz assim: se o Senhor sofre e dá exemplo para os seus servos, então não estamos livres de perseguição. Na verdade, Paulo coloca a questão da seguinte maneira, Filipenses 1:29, porquanto vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A graça, a maravilhosa graça, motivo de alegria, nós padecermos por Cristo. Isso é algo sobrenatural, que nós não conseguimos vivenciar e colocar isso em prática nas nossas vidas. Mas aí, do versículo 22, 23, o apóstolo Pedro, ele pega emprestado palavras de Isaías 53, daquela visão profética de Isaías, do servo sofredor, e começa a usar essa citação de Isaías na vida desse povo. Versículo 22 diz assim, e observe como ele faz isso nos próximos versículos, o qual não cometeu pecado, versículo 22, se você está me acompanhando aí, nem dolo ou engano achou-se na sua boca. Jesus Cristo sofreu. O versículo 21 diz assim, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Então essa primeira parte, essa parte introdutória que nós falamos, Jesus Cristo deixou o exemplo. Aí no versículo 22 ele começa a falar de como foi o sofrimento de Jesus Cristo. E ele fala isso com propriedade, com autoridade. Ele fala assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo ou engano se achou em sua boca. Essa é a primeira citação direta da profecia messiânica de Isaías 53, 9. Na igreja primitiva, a chamada passagem do servo sofredor era bem conhecida, pois quase todos os autores do Novo Testamento citam e fazem alusão a essa passagem. Então as palavras de Isaías são ligeiramente diferentes, citadas aqui por Pedro. Pode ser, segundo o escritor, ele citou por memória, por conhecer. Talvez ele não fez uma pesquisa, ele não foi lá e pesquisou lá na Bíblia online qual era o versículo. E talvez ele citou também numa versão diferente. O fato é que ele fala que Jesus Cristo foi. Ele não cometeu pecado, ele não cometeu erro, ele não falou nada que fosse errado, nada que fosse não fosse verdade. E mesmo falando e vivendo assim, ele não cometeu erro, não cometeu falha nenhuma, mas mesmo assim, ele passou por injustiça. Ele passou e ele não cometeu pecado. Ele foi injustiçado. Por que Pedro cita essa passagem de Isaías? Para indicar a ausência total de pecado em Jesus. Um criminoso na cruz retrucou ao lado do outro que insultou Jesus Cristo, dizendo, porque recebemos os castigos que nós merecemos pelos nossos atos. Mas este aí, um dos ladrões ali, ele não fez mal nenhum. Ele está aqui com a gente. Então, Jesus, ele personifica a ausência de pecado e a inocência. E começando e continuando um pouquinho a caminhada, no versículo
23, fala assim, ele morreu. Versículo 24 fala, ele morreu. Ele morreu. Mas eu queria dizer para você que ele morreu, nós vamos compartilhar um pouquinho no domingo que vem. Eu queria concluir essa caminhada nossa aqui. Talvez você fale, mas está muito cedo para concluir, mas tem muita aplicação aqui que eu gostaria de tirar para as nossas vidas. Primeiro, quando o apóstolo Pedro fala para nós imitarmos Jesus Cristo, para nós sermos iguais a Jesus Cristo, para nós parecermos com o Senhor Jesus Cristo, quando estamos sendo injustiçados, ou quando o sofrimento vem, ou quando a perseguição vem, ou quando a injustiça vem sobre as nossas vidas, quando os prejuízos, as derrotas vêm sobre as nossas vidas, o apóstolo Pedro não está falando para você imitar Jesus Cristo, de repente você vai ser crucificado, você vai ser açoitado, você vai ser violentamente chicoteado. Não é nesse tipo de causa que o apóstolo Pedro direciona a palavra aqui. Ele fala para nós imitarmos Jesus Cristo na sua maneira de se comportar diante de acusações levianas, acusações falsas, e até mesmo diante da extrema violência. O apóstolo Pedro foi uma testemunha viva de tudo aquilo que Jesus Cristo passou ali, das acusações, do julgamento injusto, de falsos, de coisas atropeladas para acusá-lo e para crucificá-lo. Ele viu tudo isso aí. Ele estava lá. E Jesus Cristo não blasfemou contra Deus. Ele não falou que ele estava sendo injustiçado. Ele não falou assim, olha, eu não cometi nenhum erro, eu não cometi nenhuma falha. Não. Diz lá, se você continuar a leitura, e nós vamos continuar a leitura aqui, fala que ele entregou a sua vida para aquele que tem todo o poder e toda a justiça nas suas mãos. Então, o que nós devemos fazer hoje, aqui, agora, você que está me ouvindo, para imitar Jesus Cristo durante a sua caminhada, durante a sua vida, aí, durante os seus atropelos, as suas tristezas que podem vir sobre a sua vida, a enfermidade que pode chegar, de repente um ente querido que você perde, que muitas famílias estão perdendo pessoas queridas nessa pandemia. Imite o Senhor Jesus Cristo. E como que você vai imitar o Senhor Jesus Cristo? É não saindo dos seus lábios palavras que entristeçam o Espírito Santo de Deus. É não acusando as pessoas de estarem sendo injustas com você. É não agredindo as pessoas com palavras, é não justificando. Simplesmente, diante de muitas coisas que acontecem, que você não tem muito o que falar, entregue a sua vida plenamente ao Senhor, que é um Deus justo. E essa é uma maneira de você imitar o Senhor Jesus Cristo. E aí, quando ele faz esse link com aqueles homens do versículo 18, versículo 19, versículo 20, com certeza, quando há uma advertência em determinadas áreas nas Escrituras, é porque as pessoas começam a murmurar, a reclamar daquilo que estão passando, daquilo que estão vivendo. E Pedro adverte, Jesus Cristo não fez assim. E quando, via de regra, Deus, nessa caminhada, coloca uma palavra no coração da gente para compartilharmos, e uma aplicação prática, é porque as pessoas que estão nos ouvindo podem estar murmurando, reclamando, blasfemando, falando contra o Senhor, falando contra as pessoas que estão ao seu redor, denigrindo a imagem de um irmão e de uma irmã, falando mal das autoridades, falando mal do governo federal, estadual, municipal, falando mal de tudo aquilo que está ao seu redor, culpando as pessoas, transferindo responsabilidade. Mas aí o apóstolo Pedro está falando para você, imite o Senhor Jesus Cristo no comportamento dele. Não foi achado nenhum dolo. Ele não cometeu nenhum pecado. Nem dolo algum achou em sua boca. Pois ele, aí, versículo 23, quando ultrajado, não revidava com ultraje.
Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente ou retamente. Então, preste atenção no seu comportamento, na sua atitude e como que você tem reagido diante das adversidades que têm surgido. Talvez a pessoa que está do seu lado, a pessoa não é o seu maior inimigo, não é o seu maior adversário. Então, que o Senhor possa ministrar na sua vida, na sua alma, que o Senhor possa ministrar no seu coração e que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Pedimos ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, visita o teu povo espalhado, visita a tua igreja, visita cada um dos nossos ouvintes nessa noite, Deus. E que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que nós possamos entregar verdadeiramente as nossas vidas, nossos projetos, nossos sonhos, trabalho, escola, tudo nas tuas mãos, ó Deus. Família, pessoas enfermas, tudo nas tuas mãos. E possamos descansar. Entregar tudo e descansar, ó Deus. E que o Senhor possa, agindo nas nossas vidas, e nós colocando a tua palavra em prática, que o Senhor possa arrancar dos nossos lábios, mesmo no meio de incertezas, e de perseguições e de lutas, palavras de louvor, de adoração e de gratidão, Senhor. É a nossa oração, gratos por tudo em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.